Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, em mais um momento onde nós vamos estar trabalhando um conteúdo muito importante, muito interessante, bem agradável de se trabalhar, bem gostoso, é como se fosse uma brincadeira, né? Trabalhar com esse conteúdo que é exatamente desenvolvimento em HTML e logo logo também vamos estar trabalhando com CSS. A disciplina é HTML/CSS e hoje a gente vai dar prosseguimento no nosso conteúdo, vendo a nossa quarta aula e vai ser bem legal, bem interessante, né? Vocês já devem ter acompanhado o material anterior. Hoje a gente vai conhecer algumas coisas mais interessantes ainda dessa disciplina maravilhosa que é HTML e CSS. Então, vamos juntos, vamos lá. Então é isso, vamos seguir em frente, pessoal. Nós estamos vendo exatamente como eu falei, a disciplina HTML e CSS. E aí o que é que a gente vai ver hoje, né? O que é que a gente tem de bom, o que é que tem de prato delicioso para a gente degustar hoje. Hoje nós temos, nessa nossa quarta aula, nós vamos aprender o básico de HTML, né? Já trabalhando com algumas tags importantes e fundamentais para o desenvolvimento do site. Vamos visualizar as tags para a estrutura geral da página, né? A própria HTML, a tag read e body, né? São tags que fazem parte da estrutura geral da página. Nós vamos ver também as tags relacionadas a títulos, cabeçalhos e parágrafos. A title, H1 até H6 e também a tag P. Nós vamos ver também as tags para colocar comentários em um site. Então é um conteúdo legal, um conteúdo bem básico, mas que é importante que você saiba, tá bom? Vamos lá. A dica de hoje para quem gosta de testar o código ou mesmo programar profissionalmente, usando a web, a internet, o navegador, a dica de hoje é exatamente o CodePen. O CodePen é uma ferramenta apropriada, interessante para quem vai desenvolver alguma coisa utilizando tanto HTML como JavaScript, como também CSS. Então é bem prática a ferramenta. Você abre lá o site e começa já a programar de forma bem prática, bem tranquila. Não tem muito, não tem que instalar nada, né? Você está utilizando diretamente da internet, do site. Ou mesmo exatamente também do navegador, né? No caso, se você usa o Chrome, o Mozilla e por aí vai. Nós vamos utilizar o CodePen hoje para a aula, para colocar em prática os nossos códigozinhos lá do HTML5, tá bom? E vocês vão conhecer melhor essa ferramenta. Ok, então deixando conversas de lado, vamos direto ao que importa, direto ao conteúdo. Começando conhecendo a estrutura geral da página, as tags que a gente já ouviu falar, que são essas que você está vendo aí, HTML, ready e body. São tags da estrutura geral da página, ou seja, são tags fundamentais para que o seu site funcione normalmente. Então, o HTML define 3 tags que são usadas para definir a estrutura geral da página e fornecer algumas informações de cabeçalho simples. Essas 3 tags, HTML, ready e body, formam o esqueleto básico de cada página da web. Eles também fornecem informações simples sobre a página, como seu título ou autor, antes de carregá-la inteiramente. A tag de estrutura da página não afetam a aparência da página quando exibida. Eles estão lá apenas para ajudar os navegadores. A gente vai ver isso na prática que vocês vão entender melhor. Então, quando você coloca essas tags aí no código, certo? Você não está modificando a aparência da página. Você está apenas definindo início e fim. Você está demarcando onde começa, onde termina determinadas partes de um site, né? Se for um HTML, você está definindo o início e fim da página HTML. No caso, dentro do HTML, se você está definindo onde vai ficar o corpo do seu site, você começa uma tag e finaliza uma tag definindo onde é o corpo do site. A gente vai ver isso, como eu já falei, usando o CodePen, ok? Fazendo uma analogia ao corpo humano, a gente tem aí
a tag HTML, a primeira que define o início da página, né, e o final da página. Então, o navegador ele já consegue identificar quando você define a tag HTML onde começa aquele código, onde termina ele. Isso é importante porque imagine aí se você não fecha um código HTML, a tag HTML aqui embaixo, o navegador ele não vai saber se realmente acabou o código, ele pode ficar processando informações sem razão nenhuma, ok? E como vocês estão vendo, né, a gente vai ver isso também mais adiante, existe a tag de abertura e a tag de fechamento. A tag de abertura e a tag de fechamento tem apenas uma diferença. Vocês conseguem identificar qual é essa diferença? Isso, quem falou que era a barrazinha aqui, acertou. Então, para você saber se uma tag é de fechamento, basta você ver se tem essa barrazinha e aí você tem essa informação, tá bom? Também dentro do HTML nós temos o ready, que é o cabeçalho, né? Se fosse uma tradução seria o cabeçalho, e o body seria o corpo do site. Então no ready algumas informações vão ser inseridas dentro do ready e no body também algumas outras informações vão ser colocadas aqui dentro do body, tá bom? Tudo isso dentro do HTML que vocês estão vendo aqui. Ok, mas antes de começarmos a fazer a nossa estrutura do site, é importante a gente falar sobre o doctype. Esse identificador, né, a gente não costuma chamar de tag, né, um identificador, ele tem apenas uma funcionalidade. Na verdade, ele tem uma função mais importante, que é definir a versão daquele HTML especificamente. Então, se você coloca doctype HTML, o navegador ele vai entender que a versão daquele site já é a versão 5 do HTML. Então, é basicamente a função mais importante, na verdade, do doctype seria essa, de definir que aquele site é um site que utiliza a estrutura de códigos do HTML, a estrutura de tags lá do HTML5, ok? Então, para começar, né, vou sair aqui da apresentação, vou minimizar e vou abrir o navegador. Eu uso o Opera como navegador, mas você pode usar qualquer outro navegador que você tenha aí instalado. Como eu falei, eu vou usar o CodePen. Para você acessar o CodePen, ou você digita diretamente na barra codepen.io e ele vai entrar. Como também você pode pesquisar lá no Google, né? Coloca CodePen e coloca lá em pesquisar e vai aparecer o primeiro resultado vai ser exatamente o site do CodePen, que ele é um editor de código online, né, que você pode digitar diretamente da internet. Para inicializar o CodePen, é importante, eu particularmente acho interessante você criar um usuário. Eu já criei usuário e para criar usuário não tem muito segredo. Né? Eu acho que todo mundo já deve saber, porque é tudo de forma intuitiva para criar. Caso você tenha alguma dúvida de como criar o usuário no CodePen, pode entrar em contato comigo que eu vou orientá-lo no processo de criação do usuário lá para você se logar dentro do site do CodePen. Se você está utilizando outra ferramenta que não seja o CodePen para fazer a prática dos códigos, como eu já passei para vocês uma dica lá de um app no Android que você pode fazer a prática dos códigos do CodePen, ou desculpa, do HTML5, não há problema nenhum. A ferramenta que você utiliza para fazer a prática não importa. O importante é que você faça o que a gente vai estar orientando aqui, tá bom? O resultado vai ser o mesmo. Quando você gera lá o HTML, você está gerando o site da mesma forma, tá bom? Aqui no site do CodePen eu vou lá na opção Pen e vou iniciar um novo Pen. Essa é a estratégia que você tem para criar no caso o editor, para você entrar no editor de código HTML. Como eu não vou usar o CSS, né, eu posso arrastar essas barras aqui para ficar um pouco maior o espaço para o código, para vocês visualizarem melhor o código HTML, tá bom? Bom, eu posso também dar um zoom aqui
pressionando a tecla Ctrl e usando a bolinha do mouse aqui, como alguns pronunciam, né? Então você vai pressionando e vai aumentando, dando zoom no código HTML, no editor de código HTML do CodePen. Aqui, como vocês percebem em cima, né, ainda não foi salvo esse arquivo. Uma prática muito legal e muito interessante, e é uma prática recomendada, é que antes de você digitar o código, você já faça o salvamento do arquivo. Nesse caso, eu vou colocar como esse sendo um index.html. HTML, como a gente já falou, é a extensão HTML. Vou fazer de novo aqui, acabei errando. HTML é a extensão do arquivo de um site HTML, de um site com códigos HTML, tá bom? E aí eu vou para o editor de código HTML e aí a gente vai começar a fazer aquela prática inicial, como eu já falei para vocês lá no slide agora há pouco, né? Que existem tags que são marcadores, delimitadores dentro do código que vão definir onde começa e onde termina determinadas partes de um código HTML. E o primeiro código que eu falei para vocês que a gente deve colocar, não é uma tag, né, é o identificador, é o doctype. Vou colocar aqui doctype. Vamos lá de novo, né? Vou colocar aqui doctype HTML. Simples assim. Esse é o primeiro código que todo mundo deve colocar quando for desenvolver um site HTML5, usando a versão 5 do HTML. Agora sim, a partir de agora a gente vai colocar aquela estrutura básica que eu mostrei aqui no site, né? Aliás, no slide, né? Que são as 3 tags que representam a estrutura geral de uma página HTML. Que primeiro começa com HTML, exatamente essa tag aqui. Então, voltando aqui para o CodePen e vou colocar aqui a primeira tag de abertura HTML e fecho a tagzinha aqui, sempre levando em consideração o símbolo de menor e maior que, tá bom? E aí eu costumo fazer o seguinte, eu quando abro uma tag, eu já fecho ela automaticamente. Para fechar, como a gente já comentou, coloca a barra e repete o nome da tag, HTML. Beleza, fechamos aqui o nosso código HTML. Lembrando que definindo isso, né, a gente iniciando e fechando a tag HTML, nós estamos dizendo para o navegador, quando for acessar essa página, ele vai saber onde começa, onde termina o nosso código HTML. Simples assim, não tem muito segredo. Outro detalhe que eu não esqueci de falar para vocês é que antes do doctype, né, a gente coloca esse símbolo de exclamação. É um padrão, é uma regra que você deve seguir quando for criar esse identificador doctype aí logo no início da sua página, ok? Vamos lá. Essa é uma das 3 tags que a gente vai ver padrão hoje, que fazem parte da estrutura geral do HTML, do site HTML. A outra a gente vai ver agora, né? Ela vai retratar o seguinte, vamos lá. Então nós já vimos o doctype, vimos aqui uma estrutura padrão de um site criado em HTML5, né? Colocamos já o doctype, HTML, iniciamos já colocando as tags mais externas, né? Que é HTML, aqui é o identificador, desculpem, aqui são as tags HTML, e dentro da tag HTML nós temos mais 2, que são o ready e o body, certo? Vamos conhecer um pouco a tag ready, né? A tag ready é um container para as tags que contêm informações sobre a página, em vez de informações que serão exibidas na página. Então, o que é que acontece? Tudo que você colocar dentro da tag ready, ele não vai aparecer visualmente para o cara que está acessando o seu site. Vão ser informações mais específicas, mais internas do seu site, como, por exemplo, a versão que ele foi desenvolvida, ou algumas coisas até aparecem, mas como, por exemplo, o título, né, do site lá na aba. Mas a maioria das informações colocadas dentro do ready, ele não vai aparecer para o usuário, tá bom? A gente vai entender isso agora na prática, tá bom? Geralmente, apenas algumas tags são usadas na parte do ready. Então, a parte do ready, do cabeçalho do site, não é algo normalmente muito extenso, né? O que vai conter mais informações é exatamente a tag body, que representa o corpo do seu site, né?
E o que a gente vai colocar daqui a pouco dentro do Ready é o título do seu site, então que vai aparecer lá na barra de título do navegador, tá bom? Você nunca deve colocar texto da sua página no cabeçalho. O que significa isso? Se você quer que apareça alguma coisa no seu site, você não deve colocar isso dentro do Ready, que não vai aparecer, tá bom? Vamos ver isso na prática também. Vamos voltar aqui, vamos ver esse exemplo, né? Colocando o Ready aqui, tá aí. Ele fica dentro do HTML, então vamos fazer isso agora. Vamos voltar aqui para o CodePen, fechar aqui esse Discord que está aberto. Vou abrir o CodePen e aqui nós temos, vamos colocar o Ready. E agora, como o Ready aqui vai ser fechamento, a gente vai colocar a barrazinha antes e fecha aqui. Beleza, nós temos já as duas tags, né? Vamos ver mais uma, que são tags responsáveis pela estrutura geral de uma página. Bem legal isso. Então nós já temos o início e fim da página, o início e fim do cabeçalho. Além do cabeçalho, como a gente viu naquele exemplo anterior, nós temos o body. O que seria o body? Body é o corpo, como eu já falei, do site. Então é exatamente onde vai ficar o conteúdo visível que vai ser exibido para o usuário no front-end, né, que é exatamente a parte que vai ficar disponível para o usuário lá. Então, você pode colocar imagens, você pode colocar links, você pode colocar uma série de coisas dentro do body, porque é exatamente lá que vai aparecer, que vai ser mostrado para o usuário o conteúdo do corpo. Então, o body basicamente é isso, a gente vai colocar abaixo do Ready, né? Então, voltando para cá, eu vou abrir o body, vou abrir o corpo do site, vou fechar aqui também, né? Se vocês observarem, né, nós temos o HTML, não fechei o body, vamos fechar agora. Nós temos o cabeçalho, nós temos o corpo do site. Beleza, cara, isso já é a estrutura básica de um site, tá bom? Como eu falei, se você colocar algum texto aqui, esse texto irá aparecer no site, certo? O que é que acontece? Bom, aqui, né, nessa parte de visualização, é como se eu estivesse ao mesmo tempo visualizando o nosso site aqui já, você está digitando os códigos, já vai aparecer aqui. No caso, o que acontece? Eu digitei o texto aqui dentro do Ready e apareceu aqui embaixo, mas essa não é a forma correta de se colocar algo que vai ser visível. Como eu falei, Ready não é o local onde a gente deva colocar algo para ser exibido no seu site, no seu navegador. Onde você deve colocar o texto? Você deve colocar dentro do body. Aqui, a gente colocar aqui, tudo bem. Aqui, quando você vai exibir lá o código, né, do seu site, quando você for abrir o seu site no navegador, ele vai aparecer lá normalmente nessa posição, tá bom? Tranquilo? Então é dessa forma que a gente vai estar trabalhando com o HTML, sempre utilizando tags, sempre entendendo qual é a função de cada tag, qual é o sentido de colocá-la dentro do código, e explicando, e no decorrer também do percurso das aulas, a gente vai explicando melhor cada uma delas, porque essa é a grande beleza do HTML, né? O entendimento de cada função, de cada tag. Ok, vamos voltar aqui para o slide. Né? Outra coisa também é que nunca, né, a gente deve sobrepor tags, a gente tem que seguir sempre um padrão, certo? Nunca faça isso, né? Coloque, por exemplo, eu coloquei aqui HTML, depois coloquei o Ready, e dentro do Ready coloquei o body, nunca faça isso, né? A ideia é o seguinte, no caso, quando a gente está trabalhando com código, a gente tem que entender que primeiro vem o Ready, e depois do Ready vem o body, então não pode estar misturando as tags porque vai dar problema, vai dar erro, o seu site não vai ser apresentado normalmente lá no navegador, tá bom? Beleza, outra coisa também que eu vou falar para vocês, essa que a gente vai discutir aqui, é a tag title, né? A tag title, é o segundo
conteúdo da aula, né? A tag title, ela fica dentro da tag ready e ela tem a função simples de mostrar um título no seu no navegador, na abazinha do seu site lá no navegador, certo? Beleza, então vamos lá, vamos para o código, vamos para o CodePen para a gente ver isso na prática. Então, se eu quero exibir algo, né, o título da minha página no navegador, eu vou colocar dentro do Ready, vou colocar uma tag chamada title, eu vou abrir e também vou aproveitar, como eu falei sempre, eu em vez de estar colocando abrir, digita o texto, depois fecha, eu já faço isso direto, por quê? Porque eu posso esquecer depois de fechar. Então aqui eu já tenho certeza de que ele já vai estar abrindo e fechando a tag específica. Dentro da tag, como sempre, a gente vai colocar alguma coisa. Nesse caso específico, o título do meu site eu vou chamar de Pet Shop. Vou criar um site para um Pet Shop. Pet Shop Fênix. Pronto, Fênix. Dá um acento aqui. Esse vai ser o nome do Pet Shop. E pronto, com esse title aqui, né, veja que não apareceu nada aqui embaixo. Por quê? Porque isso aqui representa o título do meu site. Um exemplo muito mais claro disso, né, vamos imaginar, vamos entrar aqui num site de notícias, por exemplo, globo.com, e vamos entrar aqui, lá, observar essa parte aqui no navegador, né? No navegador nós temos as abas de cada site, né? Aqui é a do CodePen, você vê que está aparecendo isso aqui, e a página da Globo.com, não é isso? Veja que aparece, né, o título. É exatamente esse título aqui que é definido na tag title, ok? Então, quando a gente fez isso aqui, ó, colocamos, voltar aqui para o CodePen, tá aqui o CodePen, né? Já bem pertinho. Então, quando a gente colocou o title no CodePen, esse arquivo ele vai ser aberto, vai aparecer lá esse título aqui. Ah, mas como é que eu faço isso? Como é que eu sei se realmente vai aparecer esse título? Aqui não aparece, né? Mas na prática, como seria? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse código HTML, eu vou só clicar em Save. Bom, então, no caso aqui, a gente vai para ver essa questão do título, né? Nós vamos clicar, vamos exportar esse código, certo? Clicar em Export e vou exportar. Existem várias opções, aliás, 3 opções, né, para exportar o arquivo, para salvar de certa forma. Então a gente vai salvar ele de forma compactada, tá? Um export.zip. E aí vou clicar em download.zip. Ele vai fazer o download, já abriu aqui, ó. Salvou aqui, eu vou abrir os arquivos salvos na minha pasta download e vou descompactar, botão direito, extrair. Eu uso o setzip aqui para extrair o arquivo, extrair, pronto. Ele vai criar uma pastazinha, index.html. Eu tenho aqui os arquivos e dentro de src, de source, né, código fonte, eu tenho meu index.html. Veja que ele já está com o símbolo do Opera, que é o arquivo, que é o navegador padrão que eu utilizo aqui. Então você pode aumentar aqui, dar um zoom. Você pode, quando você salva o arquivo .html, ele já cria uma ligação com o seu navegador padrão. Quando você clica sobre ele, ele vai abrir aqui, olha. Veja que ele abriu aqui, veja que exatamente como eu falei, eu vou dar um zoom aqui no site para você visualizar melhor. Apareceu o texto que eu coloquei no corpo, no body, né, no corpo do site, e apareceu também lá em cima o meu título que está dentro do Ready, né? Então tem o título Pet Shop Phoenix e esse texto irá aparecer no site, que é o que a gente colocou no body. Simples, né? Legal demais, né? Você pode, como eu falei, utilizar o CodePen, você pode utilizar até o bloco de notas, né? Dentro do Windows, né? Que você tem lá, todo Windows possui um programa chamado bloco de notas. Então, se eu abrir aqui o bloco de notas, Notepad ou bloco de notas, eu posso criar aqui dentro o meu código HTML, lembrando sempre de colocar doctype HTML.
e aqui colocar aquelas tags que fazem parte dar um zoom aqui para ficar mais maiorzinho para vocês, né? HTML, vou fechar. Dentro do HTML vou colocar o body, desculpe, o ready, né? Que é a parte do cabeçalho. Vou fechar. Vou aproveitar e colocar o body também. Vou fechar o body. Fechando aqui com a barrazinha. Vou fazer o que eu fiz naquela outra, né? Vou colocar aqui o title. Lembrando que eu estou dando esse espaço aqui do HTML para ficar organizadozinho aqui, porque só para ficar claro que isso aqui é um código que fica hierarquicamente dentro do HTML, né? Se tiver, no caso, como o title, por exemplo, fica dentro do head, eu já vou dar um espaço aqui e colocar title dentro, dar mais um espaço para dizer que o title fica dentro do head, né? Hierarquicamente inferior ao head. Então nós temos aí, vou colocar fechando também o title e vou colocar um título diferente aqui. Esse código, esse site foi feito no bloco de notas. Beleza. Esse título vai aparecer lá no site, né? Na aba do site, lá do navegador. E no body eu vou colocar assim. Beleza. Digitei aí um texto qualquer. Quando eu vou clicar em arquivo salvar, né? Quando eu clico em arquivo salvar, ele vai me perguntar onde é que eu quero salvar esse arquivo. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Vou dar um nome aqui, é bom, importante quando você for salvar no bloco de notas, você dá um nome aqui e colocar em tipo de arquivo, você colocar todos os arquivos, colocar index.html, como eu já falei, essa extensão define um arquivo HTML, um arquivo de um site, né? Essa codificação a gente já deixa a UTF-8 mesmo, vamos salvar. Depois a gente vai entender melhor qual o significado desse UTF-8, dessa codificação. Eu vou aqui na área de trabalho, abrir aqui a área de trabalho. Nós temos o index.html, que vai ficar também igualzinho lá, a gente viu lá, vou dar um clique, né? A gente viu lá no CodePen, quando a gente salvou no CodePen. E aí tá lá, ó, o texto que a gente colocou no body, né? E também o título no título do site. Não é muito recomendado você colocar títulos muito grandes, porque senão ele vai ficar como esse do Globo.com. Para você visualizar todo o título, você tem que deixar a setinha do mouse um pouco sobre ela, e aí aparece uma legenda mostrando o que tem dentro do título. Mas ele normalmente não aparece completamente aqui na aba, né, do seu site, do navegador. Aqui também, ó, não está aparecendo, mas se você deixar um pouquinho de tempo com o mouse sobre o título, vai aparecer o título completo, ok? Bom, além das tags básicas que a gente viu aqui, das tags que representam a estrutura geral do site, nós temos outras que a gente vai ver agora. Bom, existe uma outra tag também muito importante, que é uma tag para você colocar cabeçalhos de sites, certo? Colocar textos em destaque, né? Então, esses headings são usados para adicionar títulos às seções de uma página. Então, o HTML define 6 níveis de cabeçalhos diferentes que você pode utilizar, ok? Então, vamos lá. Como é que você faz para usar a tag H1 de cabeçalho? Você define a de abertura e a de fechamento dessa forma aqui. Eu vou voltar para o navegador e vou mostrar, por exemplo, a tag, um site como o do Globo.com, onde vamos abrir aqui uma notícia qualquer, vamos pegar essa aqui, ok? Então essa é um site da Globo.com que tem uma matéria sobre um assunto qualquer. Aqui você percebe que esse é um texto que está chamando a atenção, que é como se fosse o título, né, do artigo, a mensagem mais importante, é o que vai chamar a atenção do site. Isso aqui é um
Reading, ou seja, ele foi criado possivelmente com H1, que é o tamanho, é o nível maior de textos, ok? Que chama mais atenção, que são os cabeçalhos que estão chamando a atenção daquele artigo. Então, se eu vier para cá, né, eu vou continuar usando o meu bloco de notas, vou apagar aqui que a gente digitou e vou colocar uma tag aqui que é o H1, certo? H1, que é o nível maior, certo? Lembrando que ele vai de H1 a H6. Então, vou fechar aqui, H1, beleza. E dentro eu coloco o que eu quero que seja em destaque. Aqui, por exemplo, eu posso até copiar essa matéria aqui, o que está aqui nesse site, e vou colar dentro do meu H1, certo? Não se preocupem com o tamanho que vai ficar, né? Aqui no bloco de notas você tem a opção de quebrar automático de linha, que ele não vai ficar muito extenso, né? Você clica aqui em formatar, quebra automático de linha, ele vai quebrar aqui, mas não se preocupem que isso não vai dar problema à exibição do seu site. Essa quebra aqui não. Ele vai aparecer do jeito que tem que ser lá no site. Então, se eu fizer isso, clicar em arquivo e salvar, né, ou pressionar Ctrl S, quando eu for abrir o meu site, né, eu vou voltar para o meu site aqui, aquele site que eu tinha aberto do arquivo feito no bloco de notas, e vou atualizar, clicar no botão atualizar ou então pressionar a tecla F5. Quando eu pressionar a tecla F5, veja que vai aparecer o texto em destaque, ok? Então veja que aquele texto ficou em destaque, parecido exatamente com o texto que está aqui no site do Globo.com. O que está mudando aqui é porque ele está usando uma formatação de fonte diferente. Mas aqui basicamente o tamanho é mais ou menos exatamente esse, né? O H1. Ok, então o H1 ele serve para você colocar níveis diferentes de textos. Ok? Se eu quiser colocar, por exemplo, um outro nível, um outro texto menor, né, com nível menor, por exemplo esse, né, que é um subtítulo, né, pode dizer assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu código, usando o bloco de notas, e vou colocar aqui posso colocar H2, que é um pouco menor do que H1. Então H2, e vou colar, né, e vou fechar a tag H2. Colando aquele texto que eu copiei lá do site, né, Globo.com, copiei, selecionei, copiei, e aqui eu estou colando no meu código, está aqui, ó. Beleza, quando eu vou dar um Ctrl S, né, para salvar o meu arquivo, vou lá no meu site, vou atualizar ele, veja que apareceu, olha, o título em destaque, cabeçalho em destaque, está aqui com H1, e aqui embaixo está o H2, que é um título um pouco menor. Certo? Então você pode criar, né, vários níveis de texto para o seu site. Por exemplo, eu quero que o texto em si da matéria, vou dar um Ctrl C aqui e vou colar no meu código. Então, quando eu vou colocar, por exemplo, aqui dentro ainda do body, né, obviamente, vou colocar H3, ou seja, vai ser um texto ainda menor do que o do H2. Vou fechar aqui também H3, beleza. Quando eu dou um Ctrl S, volto lá para o meu navegador, dou um atualizar, veja que o texto ficou um pouquinho menor do que o H2. E assim sucessivamente, né? O H1, o H4 é menor ainda, o H5 ainda é um pouco menor e H6 é menor ainda mais do que os anteriores. Por quê? Porque são níveis diferentes de tamanho, tá bom? E de destaque. Na verdade, a ideia nem é tamanho, né? É mais o destaque que você está dando àquela notícia. Essa aqui está bem destacada, essa outra já não está. Esse outro texto, né? E esse menos ainda. Então você vai definindo destaques dentro do seu site. Bom? Beleza. Então esses são esta é a tag de Reading, né? Que a gente vai utilizar em alguns momentos aqui no nosso desenvolvimento do nosso site. Eu vou aqui tentar. Ok, então como exemplo também nós temos, a gente criou no site do Pet Shop, né? O H1 seria para os pets, H2 é um pouco menor do que H1, ou seja, o destaque maior aqui para pets, né? Para animais. Aí vem aqui cachorro, aí um nível menor para rações, petiscos, medicina e saúde, seria o texto que aparecer em tamanho menor. Gatos da mesma forma, vai ser um pouco maior, mas depois vem rações, petiscos, medicina e saúde, que seria um pouco menor do que gatos, do que o H2 e por aí vai, né? A ideia é essa, você dá destaques a alguns textos em detrimento em relação a outros textos aí, ok? Beleza. Outra coisa importante aí
na criação dos sites é você saber colocar parágrafos no site. Então, para colocar parágrafos aí, para inserir parágrafos no seu site, você usa a tag P, certo? De parágrafo, ok? Então, vamos lá. Ok, então, beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar o nosso código e vamos utilizar na prática aquela tag parágrafo que a gente viu no slide agora há pouco. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dentro do body, lembra que eu tenho que colocar toda a minha parte que vai ser visível lá para o usuário dentro do meu body, então ele está abrindo e fechando aqui, então tem que ser dentro dessa marcação aqui, eu vou colocar o meu parágrafo, como vocês viram, é a tag P. Eu vou abrir e já vou fechar, como eu falei para vocês, é uma boa prática você fazer isso, mas não é obrigatório, você pode também colocar, abrir, digitar o que você tem que digitar e depois fechar normalmente. E aqui eu vou copiar um texto, né? Vou pegar esse mesmo artigo aqui, esse primeiro parágrafo, vou copiar, vou colar aqui dentro do primeiro parágrafo. Beleza. Salvei aqui, coloquei aqui, inseri o primeiro parágrafo. Vou colocar outro, né? Vou colocar aqui P. Lembrando que eu posso fazer isso normalmente, você coloca na frente precisa dar Enter para começar o outro parágrafo na outra linha, que o navegador ele vai entender tranquilamente que isso aqui é um parágrafo. Vou fechar o parágrafo já e vou colar dentro do meu parágrafo o texto que eu quero que seja o outro parágrafo. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar esse outro parágrafo que eu estou usando como exemplo, vou lá para o meu Notepad, o bloco de notas, né? Vou colar aqui dentro do meu parágrafo, dentro das duas tags, ok? Então, veja que eu colei aqui dentro, né? Está aqui. E aí, eu vou dar um Ctrl S para salvar o meu arquivo. Vou aqui, né? Eu acho que deve ser esse. Ele está aqui no source, tá? Não é esse, não. É esse aqui. Então, eu vou dar um atualizar, né? E veja que aqui embaixo apareceu os dois parágrafos. Veja o que é o parágrafo aqui. Você veja que ele tem o parágrafo e dá um espaçamento entre o outro parágrafo. Essa é a função da tag P. Olha, veja que ela pegou um espaçamento aqui e deu outro espaçamento aqui, definindo o parágrafo. Você pode até achar que esse espaçamento é maior do que o ideal, e você tem como configurar para você diminuir esse espaço que o parágrafo está dando aqui, a tag P está dando aqui entre um parágrafo e outro. Isso a gente vai ver nas próximas aulas quando a gente for trabalhar com CSS, tá bom? Veja como é tranquilo, cara, formatar um site utilizando as tags do HTML5. Existem inúmeras tags, a gente vai ver muitas delas para vocês perceberem como é tranquilo trabalhar com elas. Ok? Aqui eu dei um outro exemplo no slide, né, de como é que você coloca tag P. Da mesma forma, olha, nesse exemplo aqui eu dei Enter, né, para colocar outra tag de parágrafo, mas isso não é obrigatório, né? Veja que tanto faz, se eu voltar aqui para o código, voltando aqui para o bloco de notas, eu terminei uma tag, fechei aqui a tag de cima, tag de parágrafo, e estou começando a tag de baixo. Então posso dar Enter normalmente, 10 Enter aqui se eu quiser, e mesmo assim não vai mudar nada, porque o HTML, no caso o navegador, ele ignora todo esse espaçamento que você está dando dentro do código, tá bom? Fora das tags aqui. Nesse caso, se eu atualizar, veja que não vai mudar nada, tudo permanece da mesma forma que antes. Beleza, vamos conhecer agora uma outra tag sensacional aí no HTML, que é a tag para inserir comentários. E a gente precisa entender bem essa questão de comentários por conta da importância dele, né? O que seria comentários, né? Basicamente, são informações que você coloca no site, né, específicas para você, como se fosse um lembrete, né? Obviamente, você não pode colocar coisas importantes demais ali nos comentários, porque eles podem ser visualizados pelo usuário se o usuário quiser visualizar os códigos do seu site, né? Então, você deve colocar dentro dos comentários algumas informações pertinentes lá à sua página, né? Informações pertinentes à sua página, mas nada muito comprometedor. Na verdade, nada comprometedor, porque senão o cara pode ver lá os comentários do seu site.
na verdade, assim, vamos lá. Para inserir comentários, basta você usar a tag de comentários, que é essa. Você começa com símbolo de menor que, exclamação, traço, traço, aí coloca o comentário que você quer, depois coloca traço, traço e símbolo de maior que. Vamos ver isso na prática, vai ficar mais interessante. Imagine que eu quero colocar aqui, por exemplo, que esse site, aqui no body, eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou colocar assim, exclamação, né, traço, traço, vou colocar esse site, só a título de exemplo, foi criado no dia 15 de setembro de 2021. Obviamente, não é uma informação tão importante, tão interessante para colocar no comentário, mas é só a título de exemplo. Veja que como é um comentário, né, quando você salva, né, dá um Ctrl S aqui, e tenta visualizar o seu site aqui, veja que esse texto apareceu todinho normal, mas se você atualizar aqui, o comentário ele não aparece, né, não aparece para o usuário. Aí você pode me perguntar, mas professor, você acabou de dizer há pouco tempo atrás que um comentário ele pode ser visualizado pelo usuário. Como assim? Não estou entendendo, ficou meio confuso agora. Bom, o usuário, o cara que vai acessar seu site, ele não vai visualizar, né, como vocês estão vendo aqui na tela normal do seu site, na front-end que a gente chama. Mas se ele clicar com o botão direito, né, e todo navegador tem essa opção, muda só a nomenclatura, mas a intenção, a ideia é a mesma, né? Por exemplo, no caso do Opera aqui, se você clicar em botão direito, né, no site, inspecionar elemento. Quando você clica em inspecionar elemento, o site ele vai virar o código HTML. Você veja que você consegue visualizar o código HTML aqui. Ó. Eu vou ampliar aqui a visualização e tudo que aqui o cara lá que está acessando seu site pode visualizar, inclusive, olha, o seu comentário, tá vendo? Então, todas as tags que você usou, inclusive o comentário que você colocou, ele pode ser visualizado se o cara quiser, utilizando a opção botão direito lá no seu site e clicando em cima do seu site e depois inspecionar elemento no caso do Opera. No caso dos outros é muito parecido também essa função, essa opção. Mas isso eu posso usar em qualquer site, né? Por exemplo, no site que a gente está vendo agora, né, o site do Globo.com, se eu clicar com o botão direito e clicar na opção inspecionar elemento, eu consigo ver também o código do site, né? Veja que, como eu falei, ó, o código lá começa com doctype, né? Exclamação doctype HTML, é um padrão, isso significa que esse site da Globo ele está dentro do padrão HTML5. E aí tem várias informações aí do site, né? Código do site. Inclusive, se tiver comentários, eu vou até conseguir visualizar aqui também. Então tem que ter um certo cuidado quando você for trabalhar com comentários dentro do código. Veja que, como eu falei, não, ele abre a tag HTML, tem algumas informações a mais que a gente vai ver depois como é que se coloca, e fecha a tag HTML. Veja que também tem o ready, né? Veja que aqui eu posso clicar nessa setinha, ele vai aparecer todo o ready. Veja que o ready aqui do Globo.com é bem maior, né? bem maior do que o que a gente fez aqui no exercício. Ele abre aqui e vai até mais embaixo, né? Tem várias e várias informações, certo? Até fechar, né? Ele vai fechar mais embaixo aqui, ok? Tudo isso são informações que vêm dentro do ready desse site do Globo.com, que é obviamente um site bem mais complexo, né? Fecha aqui, ó, ready, está fechando, né? Aqui iniciou o body, né? O body também iniciou e ele vai até mais embaixo. Vamos ver se a gente acha, por exemplo, a tag que representa esse H1 aqui, né? Eu posso, dentro do meu código, né, pressionar Ctrl F5 e colocar o que eu quero localizar. Eu quero H1 aqui. Opa, fechando. Veja que ele foi buscar H1, né? Tá aqui, ó, tem um H1 aqui. Esse H1 ele está definido aqui. É bom, se eu clicar aqui nessa setinha, ele mostra mais informações do H1. Ele abre H1 aqui e fecha aqui. Então isso aqui vai ficar sendo visualizado de forma mais destacada, certo? Não ficou
igual ao que a gente fez lá, porque ele está usando CSS. A gente vai ver isso mais adiante quando a gente estiver trabalhando com CSS, obviamente, né? Que é uma complementação da disciplina, né? Muito importante CSS por sinal, ok? Ó, o fechamento do body aqui, tá bom? E o fechamento do site. Então esse é um site, é um código HTML que a gente está vendo aqui no site da Globo.com. Lembrando que qualquer site que eu queira, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, um site da Amazon, né? Não é propaganda não, mas vamos lá. Eu vou abrir o site da Amazon, vou clicar com o botão direito, eu vou clicar em inspecionar elemento e eu vou conseguir visualizar todo o código, pelo menos o código HTML do site Amazon.com. E aí eu posso, inclusive, com isso, posso estar até aprendendo, né, algumas funções aqui, se eu quiser, dentro desse código que está aparecendo aqui. Veja que do mesmo jeito, como eu falei, sempre começa com doctype HTML, né, esse identificadorzinho aqui, tá bom? E aí tem os bodies da vida, tem os ready, os body, né, da vida, todas essas tags que a gente já viu. Ok, voltando aqui para o slide, então a tag comentário, a tag para inserir comentários é importante quando você quer colocar alguma informação que não é necessário aparecer lá no site, né, não necessariamente aparece para o usuário, né, algo que que precisa ser mostrado lá na tela diretamente no seu site. E ela vai servir em algumas situações bem específicas. Mas é muito importante colocar comentários em códigos para você saber, né, basicamente também o que você pode também fazer uma descrição daquele código específico usando comentários. Por exemplo, você pode dizer, olha, esse código aqui tem a seguinte finalidade, porque às vezes você cria tanto código, né, como vocês viram lá, por exemplo, no site Globo.com, tem uma parte que é bastante código. Às vezes você fica perdido ali dentro daquele monte de código. Então você pode criar um comentário dizendo, olha, essa parte do código representa isso, vai fazer essa função no meu site. Ok? Beleza, então vamos para o nosso hands-on hoje para colocar a mão na massa, fazendo alguma coisa prática, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão criar um site, uma página real HTML. Então você vai... esse exercício mostra como criar um arquivo HTML que usa as tags que você aprendeu até agora. Dará a você uma ideia da aparência das tags quando exibidas na tela e dos tipos de erros que você pode cometer durante o processo de criação do site. Todo mundo comete erros, isso é muito comum, eu mesmo, vez por outra, às vezes esqueço de alguma coisa, mas aí é com os erros que a gente aprende, isso já diziam há muito tempo, né? Então, vocês vão criar um site, né, um site real de uma biografia de uma personalidade. Você pode escolher alguém, né, alguma personalidade importante, um cantor que você tenha, de certa forma, uma certa admiração, um artista, um político, sei lá, uma pessoa qualquer que você tenha admiração. Você pode fazer a biografia da pessoa, pode ser um cara também ligado à TI, que eu acho até mais interessante, né, na nossa área. E aí você coloca a estrutura do site, né, o HTML. Veja que eu coloquei a abertura aqui na frente, mas pode colocar aqui do lado, não importa, né, a posição. O importante é que esteja abaixo do após o doctype, né, aqui o HTML. Um detalhe que a gente já comentou em aulas passadas é que tanto faz eu colocar as tags em maiúsculo como em minúsculo, com letras minúsculas, que vai funcionar da mesma forma. Eu posso colocar a primeira letra maiúscula, a segunda minúscula, dentro da tag não vai fazer diferença, certo? Eu sempre costumo utilizar um padrão que é com letras minúsculas, mas isso aí vai ficar a critério de vocês, tá bom? E aí dentro do ready, vocês vão colocar um title com o nome lá do site que vocês estão criando. Depois dentro do body, você vai colocar um H1, que é um destaque, um cabeçalho para chamar, né, o texto mais destacado, chamar um destaque maior, chamar uma atenção para aquele texto. Depois vocês vão colocar um H2 para um outro subtítulo, certo? E 2 parágrafos. Eu coloquei um parágrafo aqui, mas vocês devem colocar 2 parágrafos dentro do seu exemplo de site, né? Do seu site. Aqui, né, foi colocado outro parágrafo também, né? Só que eu coloquei também um subtítulo aqui com H2 e um parágrafo também. Fechei o body e fechei o HTML. Ok?
Façam então um site parecido com esse, nesse estilo, só que com outras informações, certo? E a ideia é que vocês salvem esse arquivo. Vocês podem fazer no bloco de notas? Pode fazer no app que vocês estão usando no celular? Pode sim. Vocês podem usar o CodePen e salvar? Pode também. Fica a critério de vocês. O importante é chegar para mim um arquivo .html. E quando eu for abrir esse arquivo aqui no navegador, ele apareça exatamente o que eu quero, que é a biografia de uma personalidade qualquer que vocês escolheram. Tá bom? Então não esqueçam de enviar o arquivo para mim através de uma pasta compartilhada no Drive. Certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o Drive de vocês. Eu vou abrir aqui o meu, né? Vou abrir aqui Google, vou abrir o usuário. No meu caso, eu estou usando um usuário particular. Eu vou abrir o meu Drive, cliquei lá no Drive. Dentro do meu Drive, eu vou clicar em novo e criar uma nova pasta. Essa pasta ela vai se chamar HTML-CSS. Crio a pasta, ela vai estar aqui, certo? É aqui dentro, eu vou dar um duplo clique, que eu vou colocar o meu arquivo que eu criei. Então, eu vou lá no meu index.html, vou arrastar e soltar aqui dentro, e ele vai ficar aqui, certo? Beleza, o seu arquivo vai ficar dentro da pasta que vocês criaram, HTML-CSS. Por que eu quero que vocês façam isso? Daqui para frente, porque todos os arquivos que forem compartilhados comigo devem ficar dentro dessa pasta de vocês, porque vocês vão criando um portfólio, ou seja, os exemplos que vocês vão estar criando vão servir como referência mais à frente para vocês conseguirem fazer outras coisas usando esses exemplos também. É como se fosse uma referência, né? Então o portfólio vai servir para você depois também ter essa noção da evolução de vocês desde os primeiros trabalhos até os trabalhos finais, mais atualizados. Depois vocês voltam para o Drive. Para compartilhar comigo, vocês vão clicar com o botão direito em cima da pasta, clicar em compartilhar e colocar o e-mail, né, que vocês vão estar compartilhando. No meu caso, o meu e-mail que vocês vão compartilhar é esse aqui, professor Santos, preste atenção no nome, BVA, no nome do e-mail, @gmail.com. Então, professor Santos BVA, @gmail.com. É a partir desse e-mail que eu vou estar visualizando o trabalho de vocês a partir de agora. Você vai clicar em concluir, certo? E esse arquivo, aliás, essa pasta vai ficar compartilhada comigo. Então, cada um de vocês vai fazer esse tipo de compartilhamento. Um detalhe importante, né, que eu esqueci de falar. Para me saber, né, quem compartilhou comigo, eu vou preferir que vocês façam, além disso, vocês façam o seguinte, olha. Criem uma pasta com o nome de vocês dentro do Drive, completo, o nome completo de vocês, por exemplo, no meu caso, José dos Santos Carvalho Neto. Cria, certo? Eu vou arrastar e soltar a pasta compartilhada dentro da pasta que eu acabei de criar. Ele vai ficar aqui dentro agora, certo? Beleza? Voltando aqui, ó. Então eu vou, em vez de compartilhar a pasta HTML e CSS, compartilhem a pasta com o nome de vocês, porque aí eu vou saber quem foi que compartilhou. Fica mais fácil a gente identificar, né? Não só através do e-mail, né, que vocês estão compartilhando, mas também através do nome da pasta. Então, agora sim, colocar professor Santos bva@gmail.com e clica em enviar. Você pode escolher também para me editar. Isso pode deixar a opção padrão, né, editor, né, que eu posso fazer alterações caso eu veja que há algum erro, ok? Clique em enviar e o arquivo vai chegar para mim. Então eu vou, quando eu for lá abrir o meu e-mail, né, vamos lá, o José dos Santos Carvalho Neto, vou abrir aqui. Eu vou abrir o meu Drive, na verdade, né, e eu vou ver quem compartilhou alguma coisa comigo, por exemplo, compartilhado comigo. E eu vou encontrar, né, o que vocês compartilharam comigo. Nesse caso tem esse index.html. Então vou abrir aqui e está o arquivo compartilhado que vocês compartilharam comigo. Posso visualizar o código, tá bom? Então é isso, pessoal, né?
A atividade que vocês têm que fazer, né, basicamente, é essa, né, do site. Façam o site, enviem para mim através desse método, criando a pasta compartilhada. Mandem para compartilhando com o meu e-mail, professorsantosbva@gmail.com. Não esqueça de colocar professor com R no final, senão não chega até mim, certo? E aí eu vou estar visualizando um por um e acompanhando aí para ver se vocês estão fazendo direitinho o trabalho. Um abraço para vocês, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.